Olá, me chamo Suzana Figura Reis e minha colega se chama Carolina Glinski Fiorin. Somos alunas do curso de Agronomia do Instituto Federal de Santa Catarina, Campos Canoinhas. Hoje vamos apresentar nosso trabalho, que tem por título Influência dos níveis de sombreamento na produção de microverdes de couve. Bom, o que seriam esses microverdes? Os microverdes eles são pequenos vegetais colhidos ainda na fase de plântula e para o seu cultivo podem ser utilizadas as hortaliças que já utilizamos nos cultivos convencionais, como por exemplo o repolho, a couve, a cenoura, a beterraba e até mesmo a cebola. O seu ciclo de produção é considerado bastante curto, uma vez que após a semeadura, cerca de 7 a 20 dias, dependendo da espécie escolhida, a gente já consegue colher os microverdes e também consumir. O consumo dos microverdes geralmente se dá in natura, em saladas ou então em pratos gourmets, mas ele também pode fazer parte de receitas mais elaboradas. Esse tipo de cultivo ele tem ganhado espaço no mercado, principalmente pelos seus excelentes benefícios. Apesar dos microverdes serem de um tamanho pequeno, eles têm um alto valor nutricional, são rápidos para produzir e também ocupam um espaço muito pequeno durante sua produção. Essas características tornam os microverdes uma excelente alternativa para pequenos produtores ou então para se fazer agricultura urbana. Apesar de todas essas vantagens citadas, ainda existem poucas informações na literatura sobre o manejo ideal desses microverdes. Então, os fatores como luz, a água, então até mesmo o tempo de conservação, eles precisam ser melhor compreendidos e também estudados. Então, estudar os efeitos de diferentes condições de cultivo pode ajudar a otimizar a produção desses microverdes e também melhorar a qualidade do produto final. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar como diferentes níveis de sombreamento influenciam na produção de microverdes de couve. Bom, e de que forma a gente fez esse experimento? O experimento ele foi conduzido em uma casa de vegetação no IFSC Campos Canoinhas. O delineamento utilizado foi em DIC, onde testamos 5 níveis de sombreamento, sendo eles 0, 30, 50, 70 e 100%, cada um com 4 repetições. Na semeadura, nós utilizamos sementes de couve sem tratamento químico, onde elas foram dispostas em bandejas plásticas de maneira bem uniforme contendo substrato orgânico comercial. Inicialmente, a rega foi feita com um borrifador e, posteriormente, a rega foi feita de uma forma diferente para evitar o molhamento foliar das plântulas e também, consequentemente, evitar a entrada de doenças. Então, as bandejas onde as sementes foram dispostas continham pequenos furos na sua subsuperfície que permitia que a rega acontecesse por capilaridade, uma vez que a gente colocava uma bandeja maior embaixo da maior contendo água. E é importante ressaltar que a lâmina de água era sempre reposta conforme a necessidade dos microverdes. Cada nível de sombreamento foi obtido através de caixotes cobertos com diferentes telas de sombrite e dispostos em cima dessas bandejas. Bom, do primeiro ao 7º dia, as plântulas ficaram sob sombreamento. A partir do 8º dia, esses caixotes eles foram retirados e todas as bandejas foram expostas à luz natural, até o período da colheita, que aconteceu no 10º dia após a semeadura. A colheita ela foi realizada cortando os microverdes rente ao substrato, com o auxílio de uma tesoura, e posteriormente todas as plântulas colhidas elas foram pesadas e secadas para as análises de massa seca, massa fresca e produtividade. Todos os dados obtidos eles foram submetidos à análise de variância pelo TSDF, a 5% de probabilidade e depois na análise de regressão por meio do software estatístico SigmaPlot. Olá, eu me chamo Carolina e vou apresentar para vocês alguns resultados que a gente obteve com essa pesquisa. Então, nesse slide, a gente tem o nosso gráfico de massa fresca total. Então, nesse gráfico, a gente consegue observar que o maior valor que a gente obteve de massa fresca foi no tratamento de 70%, com uma média ali de 70 gramas de massa fresca. Em contrapartida, nós temos ali no tratamento 0, o menor acúmulo de massa fresca, sendo em média 19 gramas, que é o nosso tratamento sem sombreamento. O que isso
indica. Então, isso nos mostra que níveis moderados ali de sombreamento podem fazer com que essas plantas elas estiolem de uma forma benéfica, nesse caso, promovendo ali um maior acúmulo de massa fresca, que é o intuito na produção de microverdes. Mas a gente observar ainda nesse gráfico, ali o sombreamento de 100%, a gente consegue ver que houve uma pequena diminuição ali na produção de massa fresca. E isso pode ser porque a ausência total de luz, ela pode comprometer a atividade fotossintética dessa planta e fazer com que ela não se desenvolva tão bem. Então, aqui nesse slide, a gente tem a regressão da massa seca, onde a gente pode observar um aumento gradual, né? Ou um incremento de forma gradual em relação à massa seca. Então, a gente pode ver que inicialmente, ali no tratamento de 0%, nós temos 2,4 gramas de massa seca. Quando atinge o pico em 100% de sombreamento, chega até 4,6 gramas. Então, esse comportamento ele pode indicar que mesmo com a baixa disponibilidade de luz, essas plantas elas ainda conseguiram acumular massa de uma forma eficiente, né? Isso, como eu falei no slide anterior, pode ter relação com o estilamento que essa planta ela realiza com a ausência da luz. Em relação à produtividade, a gente vê uma variação ali de 0,8 kg por metro quadrado, ali no sombreamento de 0%, até 2,6 kg por metro quadrado no sombreamento de 70%. Então, a gente pode observar que com 70%, né, o sombreamento de 70%, ele favoreceu o rendimento por área dessa cultivar. Então, e mesmo o que foi falado nos slides anteriores em relação ao estilamento, a gente pode ver que isso foi favorável. Então, a gente entende que o estilamento dessas plantas elas não prejudicaram, né, a sua estrutura, não houve dano na estrutura dessas plantas e elas conseguiram ter uma boa produtividade, aí trazendo benefícios para o cultivo de microverdes. Então, após a análise dos resultados, a gente pode concluir que a aplicação dos níveis de 70% a 100% de sombreamento são benéficos para os microverdes de couve. Mas nós entendemos que ainda assim o melhor custo-benefício são os níveis de 70%. Vai nos trazer ali benefícios na semeadura, vai favorecer a produção de biomassa e também a produtividade dos microverdes de couve. Então, a gente agradece pela atenção, esperamos que tenham gostado da nossa apresentação e qualquer dúvida nós estamos à disposição.